Madison, super obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente no Café com Segurança. E antes da gente falar um pouco sobre portaria remota, portaria presencial, por que não ter os dois, que é o nosso tema do café de hoje, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória. Bom dia a todos aí do Café com Segurança. Sou o Madison da Entre Portaria Remota, né? Agora entre portaria remota e serviços, né? Um pouco mais, a gente abrangeu um pouco mais aí para soluções para condomínios. Minha história aqui em Curitiba, ela começou em 2002, quando eu vim para cá para ser gerente de uma distribuidora. Ao longo do processo percebi que tinha muita necessidade as pessoas estavam buscando uma empresa que entregasse um projeto personalizado para grandes condomínios. E aí eu acabei saindo dessa distribuidora, montando a minha empresa, Soluções Inteligentes. Trabalhei nela aí por 14 anos. E depois a gente veio para a portaria remota, né? Eu já trabalhava com redes, VoIP, transmissão de imagens, né? Áudio, segurança eletrônica. A gente já conhecia um pouco até dos parceiros de vocês, né? Savent, The Guard, Digiforte, Segware, Sigma. E eu falei, poxa, espera aí, vamos trazer todas essas empresas, vamos juntar e vamos fazer uma coisa bacana aí. E estamos há 6 anos, né? Trabalhando com a portaria remota. E muito felizes, muito felizes, e com a pandemia ela abre os olhos da gente também. Então, a partir de algumas experiências que eu já tinha na portaria remota, de repente integrando com parceiros, né, de portaria presencial, nós descobrimos que é muito mais fácil não ser só uma coisa ou outra, né? Não é direita ou esquerda, não existe vida inteligente entre pontos extremos aí, né? Então, é uma receita de negócio, a coisa acaba acontecendo muito mais quando você tem parceiros e não inimigos. E Madison, dentro desse conceito, né, de você poder enxergar oportunidades e, de alguma forma, suprir a necessidade do cliente, vocês, com essa visão, passam, então, a entender e proporcionar ao cliente também a portaria presencial, né? Então, uma não substitui a outra, a portaria remota não substitui a portaria presencial? Não, de forma alguma. Nem a presencial substitui a eletrônica, nem a eletrônica substitui a presencial. Elas se complementam, né? E entender que uma pode sim complementar a outra é muito importante. Não dá para focar apenas em, olha, eu vou reduzir o teu custo no condomínio, né? Não é só isso. Você precisa entender o ecossistema do condomínio. Se as pessoas estão acostumadas com um tipo de trabalho, né? Precisa reduzir o custo? Precisa. Precisa reduzir também toda a parte física? Não há necessidade. Então você pode ter, por exemplo, porteiros que já estão ali há 10, 15, 20 anos, porteiros próximos de se aposentar. Por que você vai tirar essa pessoa lá do condomínio, que vai ter uma dificuldade muito grande de ser recolocada no mercado, se ela pode ficar ali mais 2, 3 anos, se aposentar no condomínio, e aí então o condomínio transferir todo o atendimento para uma portaria remota, né? Ou então contratar uma outra pessoa para o lugar dela. Então a gente tem que pensar em vários aspectos, né? Então não é só economia. Então, as pessoas gostam de ter um porteiro em determinado horário, é um condomínio com pessoas mais idosas, que gostam muito do contato humano, né? Muitas pessoas estão muito sozinhas, elas descem para conversar, sobem. Então, pera lá, elas descem para conversar com o porteiro das 10 da noite às 7 da manhã? Não. Então, poxa, pode ser uma portaria eletrônica nesse horário. O porteiro precisa almoçar, né? Então, por que não atender no horário do almoço desse profissional, né? Por que não atender enquanto ele tocou uma vez lá, ele não atendeu, toca aqui na empresa, né? Atender de forma conjunta, né? Então, tem muitas formas de se trabalhar em conjunto. Uma complementa a outra, não são inimigas de forma alguma. Mas tem também um ponto... Pode falar, Cris. Vai lá. 2, 1... Tá engraçado. Você ganhou, Cris. Primeiro, os mais velhos, primeiro. Não, por favor, faça questão.
questionar o Madison. Na questão, independente de se o porteiro está remoto ou presencial, o ponto que precisa ser avaliado são as tecnologias que o porteiro tem à sua disposição, né? Porque às vezes também a comparação ela pode ficar não igualitária quando compara um porteiro lá no condomínio sem tecnologia, sem soluções para ele tomar decisão. Ou seja, o porteiro sozinho para ele tomar as decisões da cabeça dele, com, de repente, um porteiro estando presente em outro endereço, mas tendo em mãos tecnologias e soluções para tomar decisão, ou vice-versa. Eu acho que mais até do que aonde o porteiro está, se ele está remoto ou se ele está presencial, as tecnologias e os procedimentos que precisam ser tomados. Eu acho que isso é um ponto que precisa ser discutido. E a portaria remota, talvez, realmente, ela comete uma falha quando ela entra no mercado, muito com apelo de preço, né? E aí passa a ser dominante um questionamento por parte dos clientes que não é o que efetivamente a gente precisaria estar falando, né? Que é exatamente a qualificação do porteiro, qual é a tecnologia que ele vai ter para tomar decisão, qual a infraestrutura, independente se ele está lá no prédio ou se ele está em qualquer outro lugar do planeta, né? Acho que esse é um ponto que talvez falhamos ao ir para o mercado com esse discurso. Como que você vê isso e como a gente reverter esse discurso? A partir do momento que a Entry se posicionou como uma empresa de soluções para condomínios e não apenas de portaria remota, aconteceram coisas muito bacanas com a gente. Por exemplo, nós fomos procurados por uma empresa, por um condomínio, que tem 650 unidades. Impossível, do ponto de vista logístico, você administrar isso de forma remota. Mas eles chegaram até nós e disseram assim, olha, nós fomos em 2 condomínios de vocês, gostamos muito do que nós vimos, e entramos para conhecer como é que funcionava e tal, e nós vimos que num deles vocês tinham um porteiro lá, e vocês atendiam somente quando ninguém podia atender. Mas o que chamou a atenção foi que quando alguém apertava o interfone, não tinha um botão para ele clicar. Ele só conseguia ver o botão de clicar a abertura da porta depois que ele cadastrava a pessoa, dava ok, cadastrava quem era o morador com quem ele queria falar, dava ok, só então aparecia o botão para abrir o portão. Forçava o porteiro a seguir as regrinhas, né? Não tem mais aquela coisa do, eu conheço, a pessoa está chegando, já vai abrindo o portão. E foi isso que a gente quer. Lá não vai dar certo, mas eu quero o tag RFID para entrada e saída, eu quero que todos os visitantes sejam identificados. Nós fomos até o condomínio, fizemos um projeto, fechamos um projeto que não é portaria remota, mas com todos os equipamentos da portaria remota, com o link dedicado, com o software lá, e também com uma segunda opção. Tocou 2 vezes, ninguém atendeu, a gente atende. Então, eles têm o suporte 24 horas da parte técnica, tem o suporte 24 horas na parte, integramos as portarias deles com VoIP, que eles não tinham uma integração, conseguimos fazer um projeto bem diferenciado, bem customizado lá. Então, assim, dá para se trabalhar com parceiros presenciais, com as pessoas lá, sem perder. Então, assim, a segurança, o produto portaria remota, ele funciona tanto para ser atendido aqui na nossa base, como por quem está ali no local, né? Lá eles têm 2 portarias, por exemplo, se uma portaria não atende, a outra eu chamo na segunda portaria, se ela não atende, eu atendo aqui. Então ficou uma coisa muito legal, muito bacana. A partir das 10 da noite, tocou lá, não atendeu, já toca aqui, não toca nem na outra portaria, eu já atendo imediatamente. Então a gente consegue buscar, se a gente pensar em tecnologia e em dar soluções de segurança para o condomínio, a gente monta um produto bacana. E onde que houve a economia nesse caso lá? Houve economia? Houve. Houve aumento de segurança? Houve também. Mas eles tinham um número gigantesco de porteiros, e hoje lá eles têm os porteiros, né, complementares, né, que eles chamam, que ficam das 7 da manhã às 10 da manhã, e porteiros das 10 da manhã às 10 da noite. Então, e fora desse horário somos nós que atendemos. Então, assim, é um grande condomínio? Eu tenho um grande fluxo das 10 da noite às 7 da manhã? Não. Posso atender remotamente? Posso. Então, dá para se ter tudo. Mas um detalhe, primeiro era só
a gente só atendeu eles com os equipamentos, com softwares e com procedimentos. Passaram-se 2, 3 meses, eles falaram, gente, não, através do nosso BI, né, só quantos chamados efetivamente tem das 10 da noite às 7 da manhã? Num condomínio de 650 unidades, né? Então, assim, quantos? Vamos lá ver, puxa, dei quanto? Tem 6, 7. Eu preciso ter porteiro fora desse horário para atender 7 chamados? Não há necessidade, né? 7, o máximo que nós tivemos foi 15. Pode ser remoto? Com certeza. Então, a gente precisa parar de vender portaria remota para baixar preço e vender a solução que a portaria remota tem para atender, sim, baixar valor, mas entregar segurança, entregar procedimentos, né? Os porteiros lá, eles olhavam de longe para não ficar, o pessoal estava acostumado a buzinar. Agora eles não conseguem mais abrir, não tem mais botãozinho para ele abrir se o cara buzinar. O cara tem que estacionar do lado, apertar o interfone, falar quem ele é. Não, mas eu sou morador. Então você vai ter que vir aqui, se identificar e tudo mais, para eu poder abrir o portão. Né? Então você cria o processo, você educa. Hoje você tinha um problema de vagas gigantesco nesse condomínio. Só estacionava na vaga atravessada, era vizinho, era namorado, era um horror. Acabou. Né? Então isso resolve bastante. E, Márcio, como fica hoje essa integração entre empresas, né? Porque muitas vezes pode ser que a segurança humana é de uma empresa de segurança patrimonial ou para porteiro do condomínio, mas aí também passa a questão de responsabilidades, né? Isso era a responsabilidade de quem? Quem abriu a porta? A empresa de portaria remota que estava ali monitorando ou o porteiro que fez quando aconteceu alguma coisa? Hoje, essa equipe, ela acaba se integrando a Entre ou não? Cada um com o seu trabalho ali separado no condomínio? Hoje a gente trabalha só de forma integrada, tá? Mas a integração, ela, não necessariamente o profissional ele é funcionário da Entre, tá? Mas por que ele é integrado? Quando a gente fecha o contrato, lá já está estipulado que a empresa prestadora de serviço vai ceder o pessoal para vir aqui na Entre e nós vamos dar um treinamento de 3 dias para eles. Então, antes de iniciar a operação efetivamente lá. Então, eles vêm para cá, eles sentam dentro do nosso atendimento, eles veem como o software funciona, como é que atende, quais são os processos, né? Porque o porteiro presencial, ele tem uma vontade de ajudar. E essa vontade de ajudar, essa vontade de dar conforto para quem está chegando, ela joga a segurança lá para baixo, né? Então, o que eu mostro para eles? Olha, pessoal, você pode ser gente boa com a pessoa que está entrando, mas vamos pensar no coletivo, você vai baixar a segurança do resto de todo mundo porque quer ser legal com aquele cara ali. Não. E é uma questão de educação, né? A partir do momento que ele tem que seguir os processos, né? Então eu trago essa pessoa aqui, ela faz o treinamento, ela vê, por exemplo, aqui que a gente não abre o portão. Né? Olha, quem é você? Eu vou ligar primeiro para o morador, se eu conseguir falar com o morador do celular, no interfone, no telefone fixo, né, sinal de fumaça, não consegui. Não conseguiu, não entra. Né? Então, puxa, mas e aí? Bom, aí não entra. Ah, mas é uma pessoa que eu já conheço, não entra. Então, eles começam a se sentir mais tranquilos, mais à vontade de seguir os procedimentos. Então, o porteiro presencial, quando chega uma pessoa lá gritando, dando a famosa carteirada, né, que eu vou processar, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eles ficam com medo, eles abrem. Por quê? Porque tem medo do síndico. Seu salário, né? Mas é o padrão, né? Eu pago o seu salário. Então, assim, fica diferente. Fala assim, gente, eu não consigo, não é que eu não queira, né? Eu só consigo dar ok, falei com fulano de tal, eu tenho que escrever isso aqui, e só depois que eu escrevo isso aqui, que eu dou ok, é que, ou seja, na terceira etapa ali, é que eu vou conseguir que o botão apareça para abrir o portão. Eu não tenho mais aquela botoeira na parede, né? Porque a gente arranca mesmo, né? Então, nós vimos em condomínios, assim, para você entender, que os porteiros, né, no afã de ajudar os moradores, eles pegavam, o morador chegava com o controle, cadastra para mim, ele ia lá no motor, os caras entravam, saíam, e, sabe, aquela vontade de, a gente... Em alguns lugares, né, você tinha um mercadinho, né, do controle, né, o zelador, o porteiro, eles vendiam os controlinhos, ganhavam um dinheirinho com o controle ali, ninguém sabe quem está entrando, quem está saindo, né, o problema de vagas. Então, a gente consegue resolver tudo isso de forma bem bacana, seguindo o processo, com a parte eletrônica rodando bonitinho ali, né. É mais ou menos isso daí. Matos, uma vez eu encontrei um condomínio que eles estavam há 5 anos sem cadastrar um controle remoto novo.
tinha mudado já quase metade do prédio, porque a natureza do prédio era de locação, né? E já tinha mudado um monte de coisa. No final das contas, quando foi fazer a auditoria, 30% dos controles remotos eles sabiam quem era. O resto foi tudo tipo um clonando do outro, um clonando do outro, né? E, obviamente, infelizmente, eles aprenderam pela dor, né? Porque depois que eles foram assaltados 3 vezes seguidas na mesma semana, todos entrando pelo portão automático com controle clonado, né? Mas olha o risco que o pessoal se expõe sem nem saber, né? Agora, há poucos dias, né, a gente teve uma reclamação de um condomínio nosso que alguns controles estavam parando de funcionar. Tá? Então, assim, é um condomínio que já está com a gente há 4 anos. O controle está parando de funcionar? Como assim? Falei, não, parou de funcionar. E ligavam para cá, então a gente entrava no sistema e falou, peraí, esse cara aqui não tinha, não estava, né? Não, tanto tinha que eu estou com esse controle há uma semana. Eu falei, poxa, o sistema é anti-clonagem, não tem como ele ter clonado. Ele não comprou com a gente. Como é que funcionou isso? Daqui a pouquinho ele falou assim, se esse controle parar de funcionar, eu vou falar para o fulano de tal, que eu não vou mais comprar controle. Eu falei, mas você comprou onde? Não, eu comprei com o zelador. O zelador foi no YouTube, aprendeu a cadastrar lá na receptora, né, não no motor, né, no receptorzinho lá, no TX específico nosso lá. Só que o que acontece? Semanalmente, nós atualizamos, né, os nossos sistemas. E quando eu atualizo o sistema, somente o que está no software aqui é que eu descarrego lá. Aquilo que alguém cadastra manualmente, né, por que isso? Porque ele tinha chavinha. Né, ele tinha uma chavinha lá que ele foi lá, buscou a chave, tanto é que agora nem a chave tem, nós arrancamos até o miolinho da chave lá. Eu não sei onde que ele conseguiu, talvez em um outro condomínio, ligava a chavinha, cadastrava um controle novo lá, a gente atualizava, o controlezinho do morador ia embora, puf. Né? E, inclusive, ele ligava para a gente reclamando, tem controle aqui parando de funcionar e tal. Nós chegamos lá, vamos dar uma olhadinha vamos dar uma olhada nas imagens? Vamos. Eu falei, cara, o que você estava fazendo ali? Não, eu fui cadastrar um controle. Eu falei, tá, mas você sabe que toda vez que você cadastrar um controle, e a gente vai atualizar lá, né? A gente atualiza toda segunda e toda quinta, cara, vai durar só 3 dias o controle, se é que vai durar. E agora? Nós fomos lá, né, chaveamos, trocamos o chaveamento, mudamos o posicionamento, tudo lá, e zelador novo, né? Então o cara já vem com vícios de lá para cá, né? Então acontece de tudo, Silvano, de tudo, mas isso é só um dos casos, né? A gente moradores que faziam isso também, era o mercadinho, né, do cara ali. A natureza do controle, dessa questão predial, né, ela vem bem devagar, na verdade, né, porque a gente começou, tem os porteiros, aí por algum motivo a gente começou a ter fechadura elétrica, né, então começou a ficar mais cômodo, né, para o pessoal da portaria. Aí começou a preocupação das pessoas entrarem mais rápido, né, e não ficar esperando o porteiro, ou o porteiro foi no banheiro, e começaram a colocar tecladinho de senha, que era a coisa mais simples que tinha, né. Todo mundo, você tinha 300 moradores com a mesma senha. E aí a coisa foi evoluindo. Então, e esse pessoal, você falou, acho que você falou corretamente, é um vício, né, que a gente veio se arrastando, né? Só que a gente precisa agora acordar para o teor da segurança em si, né? Eu falei do controle, né? Hoje, eu tenho ainda, né, de todos os meus condomínios, eu tenho 5 condomínios que não querem fazer a troca do sistema, né? Hoje a gente tem, como eles querem, né, o aproveitamento. Então você já tinha uma portaria remota, já tinham os equipamentos, eles aproveitam esses equipamentos. Então assim, só para deixar bem claro, tá? Essa tecnologia onde o zelador pode ir lá com uma chavinha e tentar cadastrar e quando você atualiza apaga, ou seja, ele vai funcionar por 3 dias, isso é falho, tá? Então isso é uma falha na segurança, isso pode dar problemas. As novas tecnologias, não. Você só cadastra remotamente, não há botão, não há nada do lado de lá, absolutamente nada. Não tem como se fazer esse tipo de cadastramento, a não ser avisando aqui a empresa, ouvindo até a empresa, né, das duas formas. Então, você falou, Silvano, da senha, né? Outro dia, eu argumentando com uma moradora, ela queria, por toda a lei, a gente tem um equipamento que ele é biometria, chaveirinho e senha simultâneas, né? Ela, não, porque tem com senha, que todo mundo está acostumado com senha, e eu tentando explicar, falei, olha, a senha, a gente passa para um, passa para outro, passa para namorado, passa para filho, a pessoa muda, volta, entra, não é seguro não, porque aqui ninguém passa, não sei o que, tal, me chega o entregador de água, com água no cangote aqui,
na nossa frente e passou direto. Eu falei, a senhora entendeu? A senhora entendeu por que não dá? É isso, a senha foi, morreu, não adianta, né? A tagzinha, né, chaveiro, hoje, né, pode ser MyFair, pode ser 125, né, as tecnologias aí mais comuns, puxa, elas são clonáveis, né? A gente acha a MyFair é menos, mas ainda é. Então, assim, poxa, é complicado, né? Você tem que ir cada vez por facial, para biometria, né? Mas não dá para... Por exemplo, a gente tem os aplicativos para abertura. Se você não faz não obriga o morador a colocar um tempo, né, para aquele funcionamento da abertura, para quando você envia um convite, também fica sem segurança, né? Então tem que estar tudo muito bem regulado, né? Então o síndico é muito importante nisso, conhecer o ecossistema do condomínio, né? Se tem pessoas lá que vão mandar um convite com uma semana, poxa, vamos restringir isso para um dia. Por quê? Porque senão todo mundo vai fazer, então vai ter que mandar um convite todo dia, vai ter, né? A gente tem que buscar aí as soluções. Pessoal, tem bastante gente na audiência aqui, só antes, desculpa, Adá, pedir para a galera deixar um joinha nesse vídeo aqui, você que está com a gente, ouvindo aqui, compartilhando esse conhecimento aqui do Madison, deixa esse joinha, ajuda pra caramba o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas, a gente conta com vocês. E se tem alguém não inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações. Quantos somos no canal organicamente inscritos, Cris? Tem que ver agora, porque esse final de semana é bom. 14.200. 14.200 pessoas com a Uau. gente. Muito legal. Que show. Eu te cortei, mas eu ia falar sobre essa questão da evolução, né? Eu acho que a gente percebe esse movimento e o Ada realmente tem razão naquela condição que a gente talvez tenha errado no sentido de ter anunciado a portaria remota só com o viés de economia, mas eu acho que fez parte, Ada, de um processo, né? Levar para o outro extremo e depois chegar no equilíbrio. Eu acho que agora a gente está no nível um pouco melhor de maturidade, parte, né? O processo de aprendizado passa por errar, né? A gente acerta depois que erra e corrige os erros e aí faz melhor, né? Isso faz parte, totalmente natural. O errado seria se a gente realmente errasse e não discutisse os pontos que erramos, né? E é bem isso, a tecnologia envolvida dentro de uma portaria remota é muito ampla e maior do que discutir só preço, né? Então faz parte da evolução do mercado e é importante que as empresas estejam atentas nisso agora. E essa questão de preço é o que eu queria trazer, porque o Madison, e a gente se encontrou, sei lá, 4 anos atrás, falando sobre os critérios de precificação, né? E era uma coisa que o Madison trouxe aí, foi benchmarking de mercado, né? O pessoal queria entender como que ele precificava, porque, lamentavelmente, né, você tinha empresas começando nesse processo que simplesmente precificavam por mercado. Ah, quanto o fulano está cobrando? Ah, está cobrando 6 mil. Ah, então vou cobrar 5,5, né, para pegar contrato. Ah, quanto esse mercado nessa região é 7 mil? Ah, então vou fazer por 6,5, né? Então, simplesmente precificavam com base numa concorrência para conseguir, depois viam que na operação em si não tinha lucratividade ou que o condomínio demandava muito da operação e a conta não fechava. Como é que está esse processo hoje, Madison? O que você traz para nós em termos de evolução também nos critérios de precificação? Kleber, foi uma coisa muito engraçada. Eu, do nada, comecei a receber um monte de ligações e gente visitando a Entre. Os caras vinham aqui e falavam assim, cara, peraí, como é que você está fazendo? Porque assim, lá em Goiânia a gente faz assim, lá em Maceió a gente faz assim, em Manaus eu faço assim, em Bento Gonçalves eu faço assado. Então veio muita gente me ligando, muita gente vindo aqui. Eu falei, olha, uma das coisas que eu faço, né, é saber quanto custa cada apertada de interfone. Né? Quanto custa cada apertadinha de interfone, quanto custa, e não quanto, dividindo ali pelo número de chamados, entra para mim por apertado, não é isso, é quanto me custa mesmo, né? Então a gente trouxe isso para dentro da Entre, através de alguns BIs que a gente tem, né, de telefonia, de tempo de operação do sistema. Isso tinha gente que não sabia o que era BI.
né? Então, puxa, vamos lá, o Business Intelligence, você tem que saber quanto que quantas pessoas um atendente atende bem, né? Tinha gente que tinha 4 atendentes, um atendente para cada 4 condomínios, essa é a minha regra. Mas eu perguntava por quê? Não, por quê? Porque eu vi em tal lugar que era assim. Eu falei, e esse condomínio que não, acima de 60 é inviável, acima de 60 unidades é inviável. Aí eu perguntava por que é inviável? Porque me falaram que é, né? Aí eu falei assim, puxa, vem cá, vamos tentar entender como são os condomínios. Como é que você classifica os teus condomínios? Eu não sei, eu vou lá e cobro. Né? Eu falei, não é assim. Olha, vamos classificar, né, por exemplo, a gente tem um condomínio popular que normalmente ele é feito de blocos, né, de 4 ou 5 andares. Você tem aí de 200, 300 moradores. Eu consigo atender na portaria remota até 300 moradores, vejam bem, 300 moradores de blocos. Tá? Quando eu tenho 300 moradores em torres, ou seja, uma torre, 2 ou 3 torres, é um pouco mais difícil, eu preciso fazer um estudo melhor. Aí já cai, por exemplo, uma portaria híbrida. Mas o que é diferente entre torre e bloco? O condomínio popular, ele costuma ser um condomínio dormitório. As pessoas saem de manhã para trabalhar e voltam à tarde. O poder aquisitivo um pouco menor, então eles fazem menos encomendas, né, eles compram menos pela internet, e hoje todo mundo compra pela internet, é muita chamada no interfone ali, toda hora, entrega. Bom, um condomínio popular faz pouquíssimas entregas, né, eles compram pouco pela internet ainda. E quando que eles, que tem aquele período das 6 às 9 da noite, que é o período de entrega de lanche, num condomínio popular? No 5º dia útil e no 20º dia, que é o dia do vale. Depois disso não tem esse chamado. Então, uma empresa sabendo disso, né, através do BI, ela se prepara nesses dias para poder atender melhor, e vai tranquilo. Já no condomínio de torres, ele normalmente é um condomínio, né, eu brinco muito com isso, assim, mas olha, é com muito cuidado que eu digo isso, né, mas assim, você tem, eu acho que eu não vou soltar essa não, mas o pessoal costuma rir muito quando eu digo, mas assim, ele é um condomínio popular também, tá, um condomínio de torres, só que com pessoas, ele já tem mais estrutura, ele tem uma piscina, um salão de festa, uma academia, uma confraria, né, um bosque para caminhada, mas eles são pessoas que estão saindo ali, entrando na classe média ali, né? Então eles compram muito pela internet, são mais antenados, têm um poder aquisitivo melhor. Então você tem um condomínio, por exemplo, com a mesma quantidade, tá? Vamos chamar de 200. Um condomínio popular com 200 unidades vai ter 60 chamados no dia. Um condomínio de classe média com 200 unidades, 2 torres, 3 torres, aí é torre, não pode chamar de bloco, eles ficam chateados, você vai ter, em média, 100. É quase o dobro. Mas é o mesmo número de pessoas, então tem que tomar muito cuidado. Mas eu estou falando aqui de 200 pessoas, né, 200 unidades, não pessoas, 200 unidades. E aí você traz isso, por exemplo, para um condomínio residencial, estou falando de casas, condomínio horizontal, né, com 25 unidades de alto padrão, né, você viu, comecei na popular, fui para a classe média ali, e estou indo aí para uma classe A, um condomínio com 25 unidades, 25 casas, de um padrão mais elevado. Quantos chamados por dia vocês imaginam que a gente tem? Num condomínio com 25 casas, eu estou falando aí de 1/8 daquilo que a gente falou anteriormente. Aproximadamente, pergunta, hein? Christian, Silvano, Adam... Pergunta para o pessoal do chat aqui. Isso, vamos perguntar. Condomínio de alto padrão residencial, quantos chamados em média se tem por dia? Né? Enquanto isso eu vou falando das diferenças, né, para ficar mais fácil. Não é a pergunta de sexta-feira, tá? Pode ser, né? Pode ser, é o Will que decide. Olha só, gente. Então eu tenho que, quem entra num condomínio, como ele é residencial, como ele é horizontal, o Uber pode entrar, viu? Eu preciso de jardineiros. É alto padrão, o pessoal faz muita compra por internet. Né? Manicures, né? A madame não vai no salão, o salão vem até ela. Tá? Ela não leva o cachorrinho para tosa, não. O pessoal vai buscar lá também. O filho que estuda, a van vai buscar ele lá dentro. Vocês viram o tanto de gente que vai até lá? Tem o personal, Tem o personal. Tem o Uber que entra. Piscineiro, Uber, né? Gente, é um vai e vem de pessoas que, na média, a gente tem
algo em torno de 70, 80 chamados no dia num condomínio com 25 unidades. Se for alto padrão, isso precisa ser levado e esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. Quantas vezes eu vou atender? E o outro ponto é normal das empresas de portaria remota estar no contrato que eles consertam o portão. E se tem uma eclusa? E se tem uma eclusa de entrada e uma de saída, já são 4 portões. Olha o custo aí. Então, é preciso tomar muito cuidado na precificação. As coisas importantes. Primeiro, quanto me custa aqui dentro da empresa para um atendente meu pegar o telefoninho, na verdade ele não pega, né, o fone de ouvido, mas vamos lá, para ele fazer a primeira chamada, quanto tempo leva para ele fazer isso? Quanto custa esse tempo? Né? Qual é o tempo médio? Quantos atendimentos ele consegue fazer? Esse é um. Quanto me custa em horas técnicas para se consertar um portão? O que eu preciso ter de manutenção preventiva? O que eu preciso ter de humanos aqui para manutenção corretiva? Né? Então, isso aí você vai colocando ali eu tenho entrada, escrever uma coisa, eu tenho entrada de serviço, eu tenho entrada social, quem está saindo do condomínio tem que apertar o interfone também para sair. Então, assim, tudo isso vai aumentando os custos, né? E não é levado em consideração. O Ronaldo coloca aqui, professor Matson ensinando muita gente a trabalhar. E é legal, Matson, colocar assim, isso assim, por que é importante ensinar isso para o mercado, e mesmo até para concorrentes de qualquer lugar do Brasil que estão entrando, e você falou, eles vão até entre, você fala, pô, entre aqui que deixa eu te mostrar como funciona, deixa eu te explicar o que é interessante. Exatamente para subir a régua do mercado, né? E não ter uma pessoa fazendo algo completamente diferente que vai denigrir o resultado de uma portaria remota. Exatamente. A gente, aqui em Curitiba, né, nós conseguimos montar a ESP, né, que é a Associação das Empresas de Portaria Eletrônica. A gente teve a sorte de conseguir criar essa associação. Então, nós nos reunimos de vez em quando. E como é que a gente se reúne? A gente almoça. Todo mundo tem que comer. Combinamos um restaurante, sentamos, trocamos algumas ideias. Mas o que é mais importante ali? Nós sabemos quanto custa uma portaria remota para nós. A menor portaria remota, qual é o custo fixo? Tanto. Beleza? Eu preciso pagar imposto, eu preciso pagar os funcionários, eu preciso pagar luz, internet, geradores e por aí vai, né? Tem toda uma infraestrutura que precisa ser paga. E a gente conversa muito sobre isso. Olha, o custo é esse, né? O custo base é aqui. A partir do custo base, eu vou partir para esse raciocínio que eu passei anteriormente, né? Quantos portões eu tenho, quantas vezes eles vão abrir no dia, tempo de desgaste dele, se tem o zelador, interfone para sair, interfone para entrar, se eu tenho um zelador para receber uma encomenda, se eu não tenho, se ele fica próximo, se ele não fica, tudo isso leva mais tempo ou menos tempo no atendimento, né? Se um visitante tem que apertar o interfone para sair, se eu tenho entrada de pedestre, entrada de serviço, se é um local com obras, né? Como trabalhar um local com obras, então tem toda uma cadeia de etapas que você precisa seguir para trazer a precificação. E olha, brigar por preço não adianta. Eu tenho aqui condomínios, né? Eu visitei uma empresa há pouco tempo, condomínios ou empresas concorrentes. O cara falou, mas vem aqui, vamos conversar comigo. Ele tem 25% mais clientes do que eu, né? E tem um faturamento menor. Só que ele tem muito mais funcionários que eu. Então, assim, a conta não vai bater, né? E eu falei para ele, às vezes é preciso, né, isso é um clichê do mercado, né? Mas é verdade, tá? Às vezes você precisa ter que demitir clientes. Porque se você não fica com os mais rentáveis, né? Isso tem acontecido muito em empresas de monitoramento de alarmes. Tem conta que não dá dinheiro. Para que manter uma conta que não dá dinheiro, ela dá prejuízo. Ah, não, porque está no bolo. Não. Está no bolo é prejuízo. Então, a gente senta, conversa, olha, gente, meu custo aumentou, tudo aumentou, sabe? Eu tenho que o salário dos técnicos aumentou, né? O meu aluguel aumentou, e aumentou mesmo, né? Então, assim, puxa, eu não posso manter mais nesse valor. Ah, mas aí nós vamos ter que tirar vocês. Bom, vamos fazer o seguinte, então, eu vou ficar então mais 90 dias, eu até ajudo vocês naquilo que vocês precisarem para mudar de empresa, mas eu vou ter que sair. Então, daqui 90 dias eu vou sair. É melhor não atender determinados clientes do que atender, né? É prejuízo. Então, e lembrando que o cliente que compra de você só por preço, ele vai te trocar também só por preço, né? Então, essa é a minha regrinha. Inevitável. Galera,
Já passamos 2 minutinhos do nosso café. Christian Visval, a pergunta de ouro. Madison, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o trabalho da Entry, faz como? Nós temos o site da Entry, né, que é o entry.com.br, e lá tem um WhatsApp, tá? O WhatsApp é o meu, então se eu deixo o meu WhatsApp, o meu telefone lá. Se tem um morador que está descontente com o trabalho da Entry, se tem alguém que entrar em contato, aquele telefone é o meu, pode falar diretamente comigo, pode mandar um WhatsApp também. Então, é como eu falo, visita a Entry sem avisar, de surpresa, porque você tem que saber que a empresa está sempre preparada para atender, e eu também. Então é por isso que meu nome está lá em cima, lá no site da Entry. Na dúvida, contato, né? Entre em contato. Entre com I, tá? Entre com I. Muito bom, Madison. Super obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, aqui. Viu? Muito legal ver essa questão da associação que você falou, uma associação se portar como associação, muito top. E, galera, a gente fica aí com a programação intensa do CT Segurança no decorrer do dia. Vocês sabem que hoje é aniversário do Segurança em Pauta, hein? Não esqueçam disso. Quase que passa. Vamos, Christian Visval. Quase que passa, né? Episódio especial. E amanhã a gente tá de volta das 8 às 8h45. Valeu, galera. Valeu. Eu.